Olá, crianças da IBEB, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula? Jessé olhava para sua mãe com aquele olhar perguntador. Quem fez Deus? Quem é Jesus? Eu vou para o céu? Perguntas, perguntas e mais perguntas. O pequeno Jessé estava cheio de dúvidas. Filho, por que você não pergunta essas coisas ao seu pai? Sua mãe lhe dizia. Mas ele tinha medo do pai. Ele era um fazendeiro muito severo e exigia que Jessé e seus irmãos tivessem obediência absoluta. Ele achava impossível conversar com o pai. A família de Jessé morava nos Estados Unidos, no estado de Illinois. O pai de Jessé era filho de holandeses e tinha nascido no estado da Pensilvânia. Além do pai e da mãe, Jessé tinha um irmão e uma irmã mais velhos que ele. Uma vez a família toda viajou de Illinois para a Califórnia para viverem lá. Isso foi nos fins do século XIX, ou seja, há mais de 120 anos atrás. Naquele tempo, não havia carro, nem avião, nem ônibus. Como será que eles fizeram aquela viagem? Eles viajaram em uma carroça coberta. Era uma viagem muito longa. Eles iam atravessar o país. Seria mais ou menos como se alguém, aqui no Brasil, saísse de Natal, no Rio Grande do Norte, e fosse até Rio Branco, no Acre. A viagem levou 6 meses. Vocês conseguem imaginar 6 meses viajando numa carroça? Meu Deus! No futuro, quando o pai não estivesse tão ocupado com os serviços da fazenda, ele comentaria com os filhos, já um pouco mais crescidos, sobre a difícil viagem. Imagino que Jessé e seus irmãos devem ter achado a viagem divertida e nem perceberam quantos problemas havia pelo caminho. O pai de Jessé contou sobre o perigo de atravessar as terras dos índios. Eles tinham viajado numa caravana com outras 35 famílias. E no caminho passaram por outras 2 caravanas completamente paralisadas, sem poder prosseguir a viagem, porque os índios tinham roubado todos os seus cavalos. O pai também contou sobre os longos e cansativos períodos atravessando lugares muito quentes, os largos rios que tiveram que atravessar e as montanhas íngremes, onde era preciso viajar bem devagar. Uma experiência quase os impediu de terminar a viagem. 3 dos seus 4 cavalos morreram por beberem água contaminada. Se não fosse o fato do pai de Jessé ter trocado seu último cavalo por 2 mulas, quem sabe o que poderia ter acontecido? E assim as mulas Beth e Lucy conseguiram levar a família ao seu destino, o norte da Califórnia. Algumas famílias da caravana deles ficaram ali mesmo na Califórnia. Outras foram mais longe, mais para o norte. Jessé tinha nascido numa boa família. Eles adoravam e temiam a Deus. Todos os domingos, podia-se ver a família inteira num banco da igreja, ouvindo atentamente o que o pregador tinha a dizer. Na igreja que a família dele frequentava, havia muitas regras. Tinha regra para tudo. E se você não obedecesse, estaria cometendo pecado. Pecado! Algumas daquelas regras nem estavam na Bíblia. Havia isso e mais aquilo que não podia ser feito. Havia regras demais que preocupavam o pequeno Jessé. Uma coisa que o incomodava muito era o pensamento sobre a morte. Se ele morresse, ele iria para o céu? Mesmo tendo vivido há muitos anos atrás, ele tinha preocupações que muitos de vocês têm hoje. Um dia, quando ele foi picado por uma abelha, ele achou que ia morrer e ficou com muito medo. Ele ficava às vezes acordado de noite pensando sobre isso. E uma certa noite ele olhava pela janela do seu quarto e aquele céu parecia muito, muito escuro. E ele sentiu como se estivesse 1 milhão de quilômetros longe de Deus e do céu. Ele começou a chorar. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Será que há um jeito de descobrir como agradar a Deus? O que eu posso fazer para ter certeza de que um dia eu vou ter uma vida eterna com Ele lá no céu? Ele pensava em tudo isso muitas vezes. Quando os pais de Jessé atravessaram o país, eles não tinham espaço na carroça para muitas coisas, além dos alimentos. Mas eles trouxeram um verdadeiro tesouro, a Bíblia da família. Havia poucos livros na casa de Jessé, mas se você pudesse ter olhado lá na casa dele uma noite qualquer, teria visto ele deitado no chão, examinando a grande Bíblia da família. Ele gostava de olhá-la porque era uma daquelas antigas, que tinha muitas figuras. Como disse muitos anos depois, ele aprendeu muito sobre a Bíblia daquela maneira. Jessé não pensava somente em coisas sérias. Ele era um garoto como os outros, gostava de inventar coisas interessantes para fazer. Um dia foi emocionante demais. Por pouco, ele não se matou com uma de suas invenções. Ele pensou
pensou como muitos meninos fazem, que seria divertido voar, mas não numa engenhoca qualquer. Ele fez uma asa para cada braço e pretendia voar pulando do celeiro, quando mudou de ideia e, em vez disso, foi voar pulando no galinheiro. Que bom, pois ele poderia não ter vivido para contar a história. O fato é que ele levou um tombo colossal e com certeza ficou bastante envergonhado. Ele era um menino bem brincalhão, não era maldoso, apenas brincalhão, travesso. Frequentemente ele fazia coisas que sabia que não devia fazer, depois se arrependia. O seu pecado o perseguia. Pecado, pecado, o pregador na igreja sempre falava sobre isso. O que eu posso fazer? A mamãe e o papai esperam que eu seja bom, mas eu não consigo. Se houvesse ao menos um jeito, sempre quando eu tento ser bom, nunca dá certo. Mesmo cheio de ideias e planos, ele não era feliz. Quanto mais velho ficava, mais a sua lista de pecados crescia. Acho que Deus está cada vez mais bravo comigo, ele pensava. Jessé sabia que devia se acertar com Deus, fazer as pazes com ele, mas não sabia como fazer isso. Ele foi ficando muito preocupado. Até perdeu o apetite. Você já se sentiu desse jeito? Com medo de ter que se encontrar com Deus por causa dos seus pecados? Mas você sabia que foi por isso que o Senhor Jesus veio do céu para morrer na cruz, ressuscitar e tirar o meu e o seu pecado? Toda essa obra foi por amor a nós. Você nunca precisará ter medo se você receber Jesus Cristo como seu Salvador, acreditando na obra redentora dele. De vez em quando, Jessé via pessoas se tornando membros da sua igreja, mas sempre eram pessoas adultas. Ele nunca via meninos ou meninas se tornarem membros. Então ele pensou que talvez tornar-se membro da igreja faria com que ele estivesse pronto para se encontrar com Deus. O que devo fazer? Ele pensou. Como ele queria conversar com alguém sobre isso? Mas com quem? Sua mãe e seu pai nunca falavam sobre as coisas da Bíblia e da igreja em casa, exceto o que podia fazer e o que não podia fazer. Sobre as coisas do íntimo do coração, por exemplo, como ser feliz e como agradar a Deus, eles não conversavam. Pode ser que eles pensassem que estes assuntos deviam ser tratados somente na igreja ou somente com adultos. Jessé agora tinha 12 anos. A culpa do pecado se tornou tão insuportável que ele tinha que fazer algo quanto a isso. Ele não ousava falar com seu pai, então decidiu falar com sua mãe, pensando que a única forma de estar pronto era se tornar membro da igreja. Ele perguntou acanhado para sua mamãe: Mãe, eu posso me tornar membro da igreja? Ela tomou as mãos do filho e disse gentilmente, mas com firmeza: Filho, você é jovem demais. A última esperança de Jessé se foi. Ele achou que não tinha como se livrar do pecado e simplesmente não poderia ir para o céu. Então acho que agora não importa mais, ele pensou. Posso continuar pecando. Um pecado a mais, um a menos, não vai fazer diferença. Durante os 8 anos seguintes, Jessé viveu longe dos planos de Deus, fazendo o que lhe desse na cabeça. Ele começou a ir a lugares em que sabia que não deveria ir, lugares onde ele sabia que seu pai e sua mãe não iam querer que ele fosse. Ele pensava, que diferença faz? Eu não posso mesmo ser salvo dos meus pecados, então eu vou me divertir. Mas o que ele achava que ia ser divertido deixava seu coração ainda mais triste e cheio de culpa. Um dia, depois de fugir de casa, ele foi para a praia. Vou nadar, ele disse a alguns amigos que estavam com ele. O que será que vai acontecer? Para onde ele vai nadar? O que ele está pensando? Crianças, ele, diferente de vocês, por mais que fosse para a igreja, ainda não sabia o caminho da verdadeira salvação. Ele não sabia que bastava crer no que Jesus fez por nós, que ele morreu em uma cruz, derramou seu sangue para limpar os nossos pecados e ressuscitou, que bastava crer nisso e ele estaria salvo dos seus pecados. Jessé ainda não sabia disso. Será que ele ia descobrir isso? Não percam nossa próxima aula. Lá você vai descobrir o que mais aconteceu com Jessé. E antes disso, saiba que essa história é verdadeira. Um beijo, até a próxima!